Para darmos continuidade nesse segundo vídeo, nós precisaremos falar de um assunto conceitual, mas que é extremamente importante para continuarmos a montagem. Muita gente tem me perguntado sobre a diferença dos LEDs de 10 watts e 3 watts. Espero que consigam ter tirado as dúvidas com a informação que eu vou passar a seguir. Para a gente representar o esquema de ligação dos LEDs de 10 watts, que normalmente são de 12 volts 900 mA, eu vou utilizar esse desenho onde nós vamos ter dois circuitos com dois LEDs cada e duas pontes respectivamente. No primeiro circuito, nós vamos estar simulando uma ligação em paralelo, onde a ligação em paralelo, vocês vão perceber que nós ligamos sempre positivo com positivo, negativo com negativo. Como o LED é de 10 watts, consome 12 volts e 900 mA, a tensão nesse tipo de circuito ela é a mesma. Então, nesse caso, vai ser 12 volts. Já a corrente, como nós temos dois LEDs, a corrente vai dobrar. Ela vai passar a ser 1,8 ampere. Então, para que a gente possa alimentar esse circuito, seria necessário uma fonte de 12 volts, 1,8 ampere. Já no circuito da direita, nós vamos estar simulando uma ligação em série, onde nós vamos ter os mesmos LEDs de 12 volts, 900 mA. Só que com esse tipo de circuito não seria possível utilizar uma fonte de 12 volts. Por quê? Porque quando a gente utiliza a ligação em série, a tensão consumida ela dobra. Com os LEDs são de 12 volts, a tensão necessária será 24 volts, por isso uma fonte de 24. Já a corrente ela vai ser a mesma. Então, para alimentar esse circuito, seria necessário uma fonte de 24 volts, mas apenas 900 mA. Então, aqui acho que já dá para a gente perceber a diferença entre os circuitos em série e em paralelo. Os mesmos LEDs ligados em paralelo seria necessário uma fonte de 12 volts, 1,8 ampere, e os mesmos LEDs ligados em série uma fonte de 900 mA, 24 volts. Mas a gente também pode estar fazendo um circuito misto. Nesse exemplo aqui, nós vamos estar utilizando a mesma fonte de 24 volts, 12 amperes, mas a gente vai poder alimentar 4 LEDs, ou seja, nós vamos usar dois circuitos em série de dois LEDs ligados em paralelo. Então, nós vamos ter, vai ser necessário para alimentar esse circuito, uma fonte de 24 volts, 1,8 ampere. Vamos falar agora dos LEDs de 3 watts. Vamos considerar que eles consomem em média 3,2 volts, 700 mA. Por que isso? Se você der uma pesquisada nas tabelas de consumo dos LEDs, vocês vão perceber que as tensões e as correntes são variadas. Primeiramente, eu peço desculpas pelo nível da tabela mostrada aqui, mas infelizmente eu não achei uma melhor. E essa tabela até peguei de uma loja no Mercado Livre, então tem até preços aqui, mas por favor desconsiderem esses preços. A ideia aqui é mostrar que, se você pegar, por exemplo, branco frio, azul royal, branco quente, a tensão vai ser cerca de 3,2 a 3,6 volts. Se vocês pegarem vermelho, ele vai consumir 2,2 a 2,6. Inicialmente eu ia ligar até o LED vermelho, mas pelo fato dele consumir uma tensão menor, me fez mudar de ideia. Então, seguindo a mesma ideia da explicação dos LEDs de 10 watts, eu vou ter aqui dois circuitos com dois LEDs. O primeiro circuito vai ser uma ligação em paralelo, onde eu vou ter uma fonte de 3,2 volts, 2 amperes. Nesse circuito, como eu tenho dois LEDs de 3,2, a tensão seria a mesma, mas a corrente ela iria dobrar. Então, eu precisaria de uma fonte de 3,2 volts, 1,4 amperes. Esse tipo de circuito com LED de 3 watts fica um pouco inviável,
porque uma fonte de 3.2 não é um valor comercial. Então, eu teria que mandar fazer uma fonte com essa tensão. Então, acredito que não vale a pena fazer uma fonte com essa alimentação. Nesse circuito aqui, nós utilizaríamos uma fonte de 24 volts, 2 amperes. E se a gente ligasse os dois LEDs em série, o que iria acontecer? As tensões iriam se somar, o que daria em torno de 6.4 volts, e a corrente seria 700 mA. Só que eu não posso estar fazendo isso aqui, porque eu teria uma sobra de tensão, né? Eu só estaria utilizando 6.4 volts, eu teria uma sobra de tensão e iria acabar queimando esses LEDs aqui. Então, não posso estar utilizando esse tipo de ligação. O correto seria eu fazer o seguinte: continuaria com uma fonte de 24 volts, mas nesse caso aqui de 10 amperes, tá? Então, utilizando um LED, eu vou ter uma tensão aqui de 3.2 volts. Se eu utilizar dois LEDs, então eu vou ter 3.2 mais 3.2, 6.4. Se eu utilizar 3 LEDs, passaria para 9.6. Usando 4, 12.8. Se eu usar 8 LEDs, a tensão passaria para 25.6. Ela excederia o limite da fonte. Então, nesse caso, eu não poderia estar utilizando 8 LEDs. O correto seria utilizar 7 LEDs. Utilizando 7 LEDs, eu vou estar com uma tensão de 22.4 volts. Então, eu vou estar com uma sobra aqui na fonte. O que pode acontecer com essa sobra? Ele pode exceder a tensão aqui nos LEDs e poderia acarretar até uma queima dos LEDs. Então, o que eu poderia fazer para resolver esse problema? A gente poderia estar colocando um resistor aqui para estar consumindo essa tensão que está sobrando. Como é que eu faço o cálculo do resistor? Então, eu tenho aqui 7 LEDs que vão consumir 3.2 volts, que vão dar um total de 22.4 volts. Qual que seria a diferença? Se minha fonte é 24 e o valor consumido é 22.4, eu teria uma sobra aqui de 1.6 volts. Então, o valor aproximado seria o que? 1.6 volts dividido pela corrente, que é a corrente que todos os LEDs consomem, que é 700 mA, eu teria 2.28 ohms. Então, eu precisaria de um resistor de 2.2 ohms, 5 watts, para poder preencher esse circuito. Bom, isso aqui, gente, não precisa preocupar, porque isso é só para quem tiver curiosidade de saber como ele chegou no valor desse resistor. Então, tem essa conta que a gente faz aqui, tá ok? Então, o circuito final ficaria dessa forma, que eu usaria os 7 LEDs e um resistor para consumir a tensão que está faltando. Bom, o interessante nesse tipo de circuito com LED de 3 watts que é o seguinte: com a mesma fonte de 10 amperes, você poderia estar ligando essa quantidade enorme aqui de LEDs. Por quê? É o que eu falei com vocês. Aqui, eles vão somar, então vai dar os 24 volts, e a corrente vai ser a mesma, ou seja, 700 mA. Então, como eu tenho 10 amperes aqui, cada circuito de 7 LEDs vai consumir 700 mA. Então, essa luminária ela vai ter 84 LEDs, uma potência de 252 watts, porque cada LED tem 3 watts. Então, multiplicando isso aqui por 3 vai dar 252.
uma corrente de consumo de todos os circuitos aqui vai ser de 8,4 amperes. Então, com essa fonte aqui, ainda vou ter uma folga de 1,6 ampere. Ou seja, essa fonte vai trabalhar folgada, ela não vai aquecer muito. Com relação aos circuitos, depende da controladora que a gente vai utilizar. No caso, a TC420, cada circuito, que são 5, pode consumir 5 amperes. Se a gente fosse fazer um cálculo de 5 amperes, a gente poderia estar utilizando por circuito 7 linhas dessa com 7 LEDs, ou seja, 49 LEDs por circuito. Mas isso estaria bem no limite, mas poderia funcionar. Cada circuito, 7 conjuntos de 7 LEDs. Para a luminária de 10 watts, se a gente fosse fazer uma luminária parecida, ou seja, daria próximo de 250 watts com uma de 252, seria necessário uma fonte de 12 volts, 25 amperes, que ela teria uma folga de 2,5 amperes. E a gente teria 25 LEDs de 10 watts, contra 84 de 3 watts. Bom, espero que tenha dado para entender a diferença na utilização dos LEDs de 10 watts e os LEDs de 3 watts. Bem, então vamos mostrar aqui a luminária que a gente vai montar. Para essa luminária, eu vou ler o seguinte circuito. Vão ser 3 conjuntos de 7 LEDs azul royal, totalizando 21 LEDs, 3 conjuntos de 7 LEDs branco frio, totalizando 21 LEDs, um conjunto de 7 LEDs UV, um conjunto de 7 LEDs branco quente e um conjunto misto de LEDs, de 7 LEDs verde e ciano, que vão estar separados da seguinte forma: circuito 1 da controladora azul royal, circuito 2 branco frio, circuito 3 UV, circuito 4 branco quente, circuito 5 verde ciano. Essa luminária vai totalizar 63 LEDs de 3 watts, dando um total aí de 189 watts. Bom, a disposição dos LEDs vai ser essa aqui. A princípio parece uma bagunça, né? Mas tem uma lógica por trás disso. E lembrando aqui que as cores dos LEDs, cada um pode escolher as cores que quiser. Na minha opinião, não podem faltar os brancos frios e o azul royal. O UV, os cianos, o branco quente fica a critério de cada um. Só para vocês começarem a entender, aqui a disposição dos LEDs azul royal, como que é feita a ligação. Então aqui estão em série os dois circuitos. Aqui os LEDs do meio. Então, os 3 conjuntos em série. Lembrando que para cada série nós vamos estar utilizando um resistor. Da mesma forma, nós vamos ter aqui os branco frio. Ligação em série e os do meio também. Continuando, aqui os branco quente, com ligação em série. Na sequência, os LEDs UV. E por fim, o circuito que é misto entre verde e ciano. Mais uma vez lembrando que para cada conjunto nós vamos estar utilizando os resistores, né? E as cores dos LEDs ficam a critério da forma que vocês quiserem. Então vamos, a partir disso aqui, estar iniciando a montagem. Espero que tenha ficado claro para todos. Fazer o teste no LED, a gente vai estar utilizando aqui 2 pilhas pequenas em série. Cada pilha tem em torno de 1,5 V
em série elas vão somar a tensão, então vai dar 3 volts. Fizemos a ligação aqui de 2 fios, né, um em cada ponta. E se vocês repararem nos LEDs, não sei se vai dar para ver aqui, em cada lado tem o positivo e o negativo. Então nesse LED aqui, ó, acho que não vai dar para ver não. O positivo é o do lado direito, o negativo do lado esquerdo. Então vamos fazer a ligação aqui. Vocês viram aí que acendeu o LED. Então vocês podem fazer esse teste aí.